Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a uma live do Rony. É um pedido de um inscrito, né? Ele indicou essa live e pediu que eu fizesse alguns comentários, né? Então a live ele faz uns paralelos ali no texto do Apocalipse, como Apocalipse se referindo a Paulo. Então Apocalipse está fazendo uma crítica indireta, uma crítica velada ali a Paulo. Apocalipse ele é um texto cristão judaico, tá? Tem uma perspectiva judaica e está criticando Paulo. Paulo, notoriamente, ele tem essas tensões lá com o grupo mais judaizante, né? Que é representado em torno de Tiago, irmão de Jesus, e Pedro também. Então, existe essa tensão está nas cartas de Paulo, está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos minimiza essa tensão, tá? Nas cartas paulinas essa tensão está mais clara. E o próprio fato de apóstolo, né? Paulo se autodenomina apóstolo nas cartas, mas em Atos esse nome não é atribuído a Paulo, né? Então, onde então ele teria essas conexões, então, para dizer que o Apocalipse está se referindo a Paulo? Bom, primeiro o Rony traz Apocalipse 2:2, na carta à igreja Éfeso, né, diz assim: "Conheço as tuas obras, o teu trabalho e tua perseverança, sei que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são", tá? Então, aqueles que se dizem apóstolos e não são, né? Então existe essa tensão aí com Paulo, porque ele se autodenominar apóstolo, né. Em 1 Coríntios 9:2, Paulo responde a isso, ele fala assim: "Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor". Bom, qual a minha resposta para isso? Bom, para essa carta de Apocalipse estar dialogando com uma resposta direta a Paulo, né, quase que contemporâneos, né. Primeiro a gente tem um problema de datação, porque a datação tradicional das cartas paulinas é lá nos anos 50, na década de 50, e o Apocalipse, ele é datado de 90, 95, então pelo menos uns 40, 50 anos depois, 40 anos depois, pelo menos. Então isso complica a tese de que o Apocalipse está ali dialogando diretamente com Paulo, né, fazendo uma crítica a Paulo ali na mesma época, né. Essa questão das datações, para mim, já é um problema sério para levar essa tese adiante. Essa tese, que o Rony trouxe, né, na verdade não é uma tese nova, né, ela é uma tese que já vem sendo colocada desde o Ferdinand Bauer, lá no século XIX, tá, pela escola de Tübingen, na Alemanha. Então já é uma tese antiga, tá, mas hoje ela é uma tese minoritária. Então, a ideia de que o Apocalipse está se referindo indiretamente, veladamente a Paulo, né, essa é uma tese minoritária, mas ela já vem lá desde o século XIX, tá. Bom, segundo argumento, ele pega Apocalipse 2:9, na carta à igreja de Esmirna, ele fala assim: "Conheço as tuas obras, a tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás". Aí estaria, segundo Rony, estaria se referindo a Paulo, porque Paulo diz assim, em 1 Coríntios 9:20, ele diz: "Eu fiz-me como judeu para os judeus". Pô, então Paulo está dizendo que ele não é judeu. Bom, nesse segundo ponto, aí, assim, a documentação aqui é mais farta, tá, porque tem várias passagens de Paulo em que ele diz que é judeu, tá. Filipenses 3:5 ele diz: "Circuncidado ao 8º dia na linhagem de Israel da tribo de Benjamim". Romanos 1:11, "Terá Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim". 2 Coríntios 11:22, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. E Atos 22:3, "Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia,
mas criado nesta cidade, Jerusalém, instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei. Tá? Então são várias as passagens que dizem que Paulo é judeu. Tá? Então, não tem sentido dizer que se dizem judeu e não são judeus. Na verdade, Paulo era judeu, né? Então, assim, selecionar só a passagem de 1 Coríntios 9:20, né? Assim, eu tenho várias outras dizendo que Paulo reafirma a judaicidade dele, né? Terceiro, o Rony diz assim, que romanos não davam cidadania a judeus. Bom, com relação a isso, eu vou trazer aqui alguns documentos aqui, ó. Primeiro, esse aqui é o livro Pre-Christian Paul, do Martin Hengel. Ele diz assim, sobre a questão da cidadania. Ao que tudo indica, Paulo tinha duas cidadanias. A cidadania pela cidade de Tarso e a cidadania de Roma. Tá? Podemos inferir de Crisóstomo que em algumas circunstâncias haviam gradações de cidadania em Tarsos. Então ele fala de operários que eram chamados operários têxteis, que tinham determinados direitos, né, mas não todos, não uma cidadania plena. Tá? Não tinha uma cidadania plena, mas tinha algum tipo de cidadania. Cassius Dio comentam que esses aí poderão ter algum dia cidadania plena. Nos termos de Lucas, nós entendemos que é mais plausível que a cidadania de Paulo em Tarso tenha sido comprada, especialmente a partir, se levarmos em conta relatórios, né, que temos de compras de cidadania na polis grega. Tá? E ele tem a referência disso. Né? Augusto é dito ter banido os atenienses de se envolverem em tal comércio. Tá? Então existe essa coisa. Então é possível que Paulo tenha comprado essa cidadania. Tá? Aqui eu venho para alguns comentários aqui dessas passagens. Existem esses termos aqui que são usados, né? Existe esse termo polites, né? Polites, que é usado em Lucas 15:15, que não se refere à cidadania, mas é cidadão. Ele está falando de cidadão, população em geral, tá? Agora, em Atos 22:27, ele usa um termo romaios, que remete a cidadão romano. E também em Atos 22:28, que se refere à politeia, também aqui é cidadania romana. Então, no contexto aqui, tudo indica que é cidadania romana aqui, nessas passagens. Tá? E lembrando que Paulo, ele foi açoitado e ele disse, olha, eu poderia valer-me da cidadania para não ser açoitado, mas preferi não ser. Ele é julgado em Roma. Quer dizer, por que ele é julgado em Roma? Porque ele tem cidadania romana. Quer dizer, no julgamento ele fez questão de usufruir dos direitos de cidadania dele. Então, assim, tudo indica que Paulo tinha cidadania romana pelo contexto, né? De prisão e que ele sofreu. Tá? Outra questão que a gente vê nessa questão da cidadania, né, que judeu não poderia ter cidadania, eu vou deixar esses textos aqui. Ó. Isso são textos encontrados em catacumbas romanas com epitáfios, né? São lápides funerárias, né? Encontradas na Roma antiga, onde a gente pode perceber que tem judeus, e aqui vocês veem aqui os detalhes, judeus com nomes latinos. E muito possivelmente essas pessoas tinham cidadania romana. Tá? Então, aqui nós temos várias lápides. Aqui, nesse outro site aqui de judaísmo em Roma, aqui um epitáfio de um soldado encontrado em Jerusalém, tá? Judeu, e que ele tem um nome romano. Tá? Tem um nome romano.
Então, enfim, esse mais o das catacumbas são as evidências de que é possível sim um judeu adquirir cidadania romana, tá? E mais o texto do Pre-Christian Paul, que fala especificamente da cidadania de Paulo. Então, essa com relação à cidadania de Paulo, sim, é possível um judeu ter cidadania com base nessas referências que eu citei aqui, tá? E uma outra passagem que ele cita também é Apocalipse 2,14. Mais algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria. Então, essa comer carnes oferecidas aos ídolos é sumariamente condenado aqui no Apocalipse, como um texto judaico condenaria, né? Agora, Paulo, ele flexibiliza. Em 1 Coríntios 10, 25, ele admite em determinada possibilidade que se possa comer essas carnes, né? Então, ele admite, especialmente quando não envolver a participação cultual e nem escandaliza os outros. Bom, qual a resposta para isso? A resposta para isso é que o cristianismo ele não era monolítico, né? Ou seja, você tinha correntes distintas. Claramente existe uma corrente mais universalizante, que é a do Paulo, e uma corrente mais judaica, que é a mais conectada com Jerusalém, que é voltada à pureza e a seguir as leis judaicas. Então, essa convivência desse cristianismo judaico, ele por algum tempo ainda vai estar presente, até que finalmente vai se separar judaísmo e cristianismo. Então, isso pode estar revelando realmente essa presença dessa variante mais judaica aqui. Tá? Apocalipse 2,6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas. Aqui há uma condenação dos nicolaítas. Né? Sobre isso, eu tenho a seguinte questão. Então, esse texto aqui é de Clemente de Alexandria, ali por volta dos 230. Strômata, livro 2, capítulo 20. Eu vou deixar o link aqui. Ele vai falar dos nicolaítas. E ele fala assim, que dizem que seguem Nicolau, citando um ditado do homem, do Nicolau, que eles pervertem, que a carne deve ser abusada. Mas o homem digno, Nicolau, mostrou que era necessário controlar os prazeres e as concupiscências, e por meio deste tratamento, desperdiçar os impulsos e propensões da carne. Mas eles, os nicolaítas, abandonando-se ao prazer como cabras, como se insultassem o corpo, levam uma vida de autoindulgência, não sabendo que o corpo está desperdiçado, estando por natureza sujeito à dissolução. Então, essa passagem daqui, ela está se referindo aos nicolaítas, que perverteram a doutrina de Nicolau. Então, ao que tudo indica, não foi Nicolau. Nicolau era uma seta. Tá? Os discípulos dele, segundo Clemente Alexandria, perverteram a doutrina do Nicolau. Então, assim, Paulo não teve culpa nisso, né? Paulo indicou os 7 diáconos, e que de fato existe esse link, porque entre os 7 diáconos que são listados ali na carta de Atos, né? Você dá os nomes dos 7 diáconos. Atos 6:30, né? E ali aparece o nome de Nicolau. Então, aí você vai dizer, pô, mas os nicolaítas, será que eles estão se referindo a... Os nicolaítas estão se referindo a esse Nicolau
de Atos dos Apóstolos, dos 7 diáconos? Ao que tudo indica, é bem possível que sim, porque você tem o Hipólito de Roma, você tem o Clemente de Alexandria, que eu mostrei no Strômata, que eles fazem essa ligação dos nicolaítas com o Nicolau dos 7 diáconos. Tá? Então essa associação ela é feita. Então é possível que realmente esteja esse Nicolau dos nicolaítas, seja o mesmo Nicolau lá dos 7 diáconos citados em Paulo. É possível. Porém, ao que tudo indica, segundo Clemente de Alexandria, né, o que houve foi uma perversão desses ensinamentos de Nicolau. Conclusão: a possibilidade de Paulo ser o personagem centrado ali, referenciado em Apocalipse, é menos provável. Eu trago aqui um outro livro aqui, do Nelson Craig-Bill, Culto e Comércio Imperiais no Apocalipse, onde ele vai falar então, mas então está se referindo a quem? Né? Página 236, quando ele fala lá da sinagoga de Satanás, ele está se referindo a Paulo? Bom, ele vai dizer o seguinte: pode ser que a linguagem injuriosa a respeito da sinagoga de Satanás origine-se da crença de que os judeus ajudavam a perseguir os cristãos. Entretanto, o uso maior de simbolismo por parte de João indica que ele menciona Satanás aqui como um meio de realçar os relacionamentos comerciais ou políticos que alguns judeus tinham com Roma. Isso está implícito mais adiante no Apocalipse, quando João examina a fonte do poder imperial de Roma. A primeira besta, o imperador ou o império todo, recebeu seu poder, seu trono e uma grande autoridade do próprio Satanás. Apocalipse 13:2, se referindo a Roma. E também o nome da besta, 666, César Nero, uma referência ao Nero redivivo, que seria Domiciano, que é da época aí de 90. Tá? Ao usar o epíteto sinagoga de Satanás nas cartas a Esmirna e Filadélfia, João subentende que alguns judeus daquelas cidades estavam na mesma categoria que Roma, isto é, compactuando com Satanás. Então a crítica de Apocalipse é contra Roma. A crítica a essas igrejas, a esses cristãos aí que estão sendo criticados, é por eles estarem aliados a Roma, fazendo comércio com Roma e ganhando dinheiro. Né? É essa crítica que ele está fazendo indiretamente. É a esses judeus que ele está se dirigindo. Então não é a Paulo que está se dirigindo. Não é a Paulo. Até porque a datação não bate. Então, assim, a possibilidade de estar se referindo veladamente a Paulo é minoritária na interpretação. Aqui eu trouxe uma do Nelson Craig-Bill, que ele sugere que o alvo ali é Roma, não é Paulo. É isso, então. Muito obrigado, então.